Quero dizer, né, agradecer a presença de todos vocês e também dizer que, pô, que é um orgulho aí, pô, tá dando, tá trocando informação com o Júlio. Eu digo que está trocando informação exatamente, né, pela bagagem que ele tem, né, como na parte, né, na área de saúde, né, de educação física, fisioterapia. Então, com toda essa bagagem, a gente vai somando, né, um ajudando o outro. E, mais uma vez, né, eu no tatame, eu costumo estar, né, na maioria das vezes, o Julião sempre me fazendo as perguntas, né, eu como professor. Hoje eu estou aqui, mais uma... Na verdade, eu nunca me coloco, né, nem tem situações que eu me apresento como professor, mas, na verdade, ali a gente vai fazendo essa troca de informação, né, que Com o certeza. jiu-jitsu permite que a gente conheça melhor, né, o ser humano. Eu acho o jiu-jitsu uma ferramenta fantástica exatamente por causa disso, né? Todo esse legado, né, que essa situação que a gente está aqui agora, dessa resenha, né, dessa conversa, essa troca de informação. Então, isso é muito importante. Então, eu queria agradecer ao Julião pela oportunidade, tá? E, cara, tem muita pergunta para te fazer aqui hoje, Eu tô exatamente me vendo. colocando na situação como alunos, né? O pessoal que quiser fazer perguntas, digita ali, faz as perguntas ali no chat, né? Que o Bruno vai organizando por ordem. Mas só para deixar todo mundo ciente que a gente tem algumas perguntas exatamente que a gente vê em questão de alunos, que alunos costumam fazer essas perguntas também para a gente, e a gente também tem como dúvida essas perguntas. Então, o pessoal que chegou na escola agora, começou a treinar, especialmente as meninas, chegam aqui, vê muito homem, ficam meio acanhada. Pode fazer a pergunta, fique à vontade, a casa é de vocês, tá? Então, vamos lá, Julião, para a gente começar. Se deixar, a resenha vai, então a gente acaba Vamos não lá. entrando no assunto, né? Que essa é a melhor parte do treino, como eu estava dizendo no início. Então, boa noite a todos. Julião, vou começar aqui com uma pergunta que, cara, a gente que começa a treinar, que começa a fazer uma atividade física, isso acaba entrando na nossa rotina, né? E, cara, muitas vezes treinando, a gente começa a treinar e a gente acaba dando aquela ignorada na dor, né? E também tem no Sim, sim. início que a gente, eu queria te perguntar, até quando é válido, né, a gente treinar com dor? E o que você acha de válido, tipo, eu acordei com dor, eu tomar um anti-inflamatório? Ótimo. Prejudicial isso no teu ponto de vista, né? Certo, certo. Até quando é válido eu estar treinando com dor e até quando é válido eu estar tomando um analgésico? Na verdade, são duas perguntas, né? Ótimo, ótimo. Teu Pô, ponto de vista sobre isso. inicialmente, boa noite a todos, né? Que nós estávamos falando mais informalmente, né? Conversando com os amigos aí, né? Com todos os amigos desse bairro de fora. Pô, é um prazer aí bater esse papo com todo mundo, né? Falo que dos últimos 10 anos a minha vida é antes do jiu-jitsu, depois do jiu-jitsu, né? Então, agradecer os meus amigos aí, todos os professores aqui presentes no nosso bate-papo, os meus amigos que me incentivaram, o Marco e o André, que são grandes irmãos, né? Iniciando aí na arte suave, né? Esses 2 anos, já está fazendo 2 anos, né? Já de jiu-jitsu. Bem, essa pergunta é muito interessante, Mestre Kleber, porque todo mundo, e quem foi atleta de competição principalmente, né, tem esse hábito de ignorar um pouquinho a dor, ou ter uma tolerância maior à dor, né? Esse é também um outro ponto que a gente pode discutir. Mas a dor é um sinal orgânico para que algo está errado. Ponto. É claro que tem níveis de dor, né? A dor pós-trauma é uma dor muito aguda. Uma lesão crônica, ela tende a ter uma dor, né? Mais piora um pouquinho, ela diminui, aumenta de novo. O que é importante é o seguinte, é saber a origem dessa dor. Exemplo, que acontece muito lá conosco, né? Tive uma lesão no adutor, fazendo guarda, lesão no adutor. Aí teve um estiramento, parou, aí 2 dias depois tomou anti-inflamatório, a dor some, mas a lesão está lá. E
e aí volta, isso pode agudizar. Então, assim, o primeiro ponto é saber se já tem essa dor, já vem há mais tempo, né, mais lá atrás, ou se aconteceu naquele momento do treino, que aí são duas situações, né? Geralmente, assim, né, aí tem o Marco e o André, que também são da área, que se quiserem manifestar, o que a gente chama é o protocolo de 48 horas, é ficar de olho naquela dor, de 48 a 72 horas. Se possível, ficar no repouso, né, sem atividade. Depois a gente pode falar até dos recursos que a gente usa na fisioterapia, né, na parte esportiva, que 48 a 72 horas, se for uma lesão trauma, se for uma lesão muscular, ela é inflamatória por natureza. Vai ter edema, vai ter inchaço, vai doer. A dor, geralmente, 3, 4 dias ela fica meio mantida, né? E aí vem a segunda pergunta do mestre Kleber, que é a relação dos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles vão fazer com que não tenha tanta reação, né, inflamatória, e reduzindo um pouco. O que eu sempre falo é que vai ter sempre. Se tem lesão, se tem uma lesão pregressa, vai ter esse processo inflamatório. Então, por isso, assim, até os colegas, né, os praticantes, todos os alunos, os nossos alunos da academia de fora, entender que ele tem que 48 a 72 horas essa inflamação vai se manifestar. Então, o mais importante se for trauma, dor aguda, sair do treino, 48 a 72 horas esperar que o próprio corpo, né? E aí, com a ajuda dos anti-inflamatórios, daí a importância, né? Que vai diminuir a dor e vai diminuir esse processo inflamatório que vai acontecer uma lesão, um estiramento, uma contratura, um próprio trauma, né? Que não seja um trauma muito intenso, com nenhuma fratura, etc. Mas um trauma. E então esse uso. Agora, se for uma coisa pregressa, aí, assim, no lado da fisioterapia, é melhor investigar, ficar parado, né, durante um determinado tempo, né, para cuidar bem da lesão, saber direitinho a origem dessa dor, se é postural, se tem outros fatores, ou se foi só um momento, um espasmo, que 48, 72 horas, se for uma coisa pequena, a tendência é ela desaparecer. Não sei se eu respondi, se alguém quer fazer mais, se você quer fazer mais alguma Não, pontuação aí. não, a minha é exatamente essa mesmo, porque o que a gente costuma dizer, né? A galera que está começando, não tá acostumado, né, com a atividade física, ou o cara que está voltando, o cara que está voltando já está acostumado, né? Já conhece bem as dores. Mas a galera que está começando, a galera fica muito assustada. E a gente, como Sim, professor, a perfeito. gente até evita e não deixar o cara, né? Que a gente fala, meu irmão, hoje você vai voltar devagarzinho. Quando o cara que está começando a treinar, ele atende bem. Mas o cara que já treina, meu irmão, Esse ele é o parece mais até uma teimoso, né? criança. Meu irmão, a gente tem que ficar ali de babá. Parece que está no parque da Disney. Né? Ele voltou, acha que está no gás. E Então, não é assim, né? aí a gente fala, o repouso que era de, né, ou 24 horas ou 48 horas acaba se tornando 1, 2 semanas. Então, mas é Esse é o exatamente mais comum, assim, o que eu vejo, né? E assim, até como, né, praticante, contratura. Sinto a contratura, 48 a 72 horas é ficar botando gelo, né? É um protocolo simples, 3 a 5 vezes de gelo por dia, e repouso e anti-inflamatório. Esse é o protocolo, não da física, que não ministra anti-inflamatório, mas se for um ortopedista e tal, esse é o protocolo, repouso. Porque em 48 a 72 horas acabou o processo inflamatório, foi uma lesão pequena, a tendência é que você aumentando, que antigamente todo mundo, não, você tem que ficar mais tempo parado. Hoje, com o avanço da fisioterapia, os novos estudos, você vai, justamente o que todos os professores lá da escola, né, por sinal, preconizam, e o que você acabou de falar, vamos voltar, mas voltar num ritmo mais devagar e gradativamente aumentando, né, essa carga de trabalho, né? Mas existe também uma diferença, né, entre aquela dor muscular do exercício que faz de gol e daquela Sim, dor de lesão de fato, né? Porque às vezes o aluno ou o iniciante ele se confunde, né? Ele não sabe que é uma dor muscular ou é sim. uma dor ali de uma ruptura ou de alguma coisa mais de tendão.
né? Certo, não concordo, mestre. E aí, mestre Bruno, né? O que acontece, assim, dor muscular, essa diferenciação, né? E aí, a dor, quem estava muito tempo parado, como você que me deu a aula inaugural, né? A primeira aula, e eu mal lá com 112 quilos lá, pô, morrendo no aquecimento, né? E aí no outro dia seguinte eu não conseguia levantar o braço, pô, normal. Essa dor, né, pós-exercício, ela tende a melhorar com 2, 3 dias, que não tem como, só uma nova carga para essa dor, né, diminuindo. Por isso a intensidade é fundamental, né? Não adianta, eu fui um atleta, como o Kleber colocou, né? Foi um atleta, ele volta, mas ele volta com a cabeça do que ele estava dando 100% lá atrás. E aí não vai dar certo. Aí essa dor que é muscular pode até mascarar uma lesão e aí ele, não, estou forçando a barra porque é dor muscular. E isso tem que ser dialogado, né? Principalmente vocês, graças a Deus, né? E a escola, né, em si tem essa preocupação de ficar monitorando, tá bem, o que está acontecendo. Toda hora isso eu vejo, né, como praticante, vocês preocupados com essa parte, né? É muito importante. Mas então você diz no seguinte, como você falou no seu caso, né? No dia seguinte ali você teve uma dificuldade de levantar os braços, né? Ou seja, de uma mobilidade. Só que, tipo, tem certas dores de fadiga muscular, né, que podem assim, durar mais de 2 dias, tipo uns 5 ou 6 dias, ou não? Geralmente não. Essa é uma excelente pergunta. Geralmente não. A dor de fadiga, né? E a fadiga aí, né? Vou tentar de falar de uma forma mais simples para que todos entendam, Sim, acho que é o sim. nosso objetivo, né? É o sinal de alarme seguinte: acabou o gás, para. E aí, mesmo você, né? Você brigando ali, não, quero continuar, o músculo vai chegar um momento que ele não consegue mais realizar o trabalho dele. Aí a fadiga geralmente vai te dar uma dor pós-exercício maior se você chegou a esse ponto máximo, vamos chamar assim, né? Esse ponto máximo. E a dor tende a melhorar, isso em todos os casos, né? Sim. Com repouso e você não dando outro estímulo, ou seja, 2 dias, 3 dias, aí vai depender da intensidade, né? Essa Exato. dor pós-fadiga, ela desaparece. Agora, Uhum. se persistir, aí acende uma luzinha para uma outra condição que, mesmo no esforço, aí vem aquela questão da dor. Já tinha uma dor lá atrás, né? E não falou nada porque queria treinar, e aí pode ser uma lesão pregressa, ou ele fez uma lesão, algum movimento, mais a fadiga, e ele ficou mascarado, né? Sim, mas então, num caso que o aluno ali, porque tem pessoas que, tipo, eu tô com dor, tomam algum remédio, um anti-inflamatório, né? Então, não é interessante ele, com esse tipo de dor, com esse tipo de inflamação, que é, né, de uma certa forma, eu Sim. acho, não é interessante ele tomar esse remédio e treinar Porque depois. mascara, né? E isso é Exatamente. importante, mascara. E aí a dor da fadiga, até porque, né, para a gente da educação física, ele vai ser o fator, né, o limiar para você dosar, ó, cara, você vai treinar mais ou menos, né, em termos de intensidade. Então é importantíssimo você estar falando no que muitos mascaram, não tô bem, mas ele está com a dor, tá com a fadiga, teve uma fadiga grande, estava com dor, não aguentou, tomou analgésico e foi treinar. Então ali ele está mascarando, é até danoso, né? Porque você está tirando o sinal de alerta do corpo. Entendi. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Kleber, quem quiser. Eu vi que a Vanessa aqui, ela fez uma pergunta, mas ela está num dos tópicos que vai ser mais para frente. Tá? E eu vi também que a Luciana fez. Depois a gente vai fazer também essa pergunta. Agora a outra você já deu uma pincelada nesse tipo de assunto, né, que é sobre a termoterapia, né? Para que tipo de caso é indicado o uso de gelo ou o uso de bolsa quente? Pô, excelente pergunta, mestre Bruno, porque isso o pessoal faz uma confusão, né? E para a Exato. gente da fisioterapia é uma coisa assim, sabe? Aquela coisa básica, que é volume e intensidade para educação física
gelo e calor na fisioterapia, né? Desde os períodos iniciais, isso é martelado bastante, né? Deixa eu tentar assim, ser um pouquinho só longo para chegar nesse fim, né? Sim. São 2 caminhos. Então, assim, trauma, 48, 72 horas, né? Isso já é comprovado na literatura. O gelo é o mais eficiente. Ok? Então, sofri um trauma, contratura, enfim, qualquer lesão musculoesquelética, né, que é a nossa praia, qualquer lesão desse tipo é gelo, 48, 72 horas, de 20 a 30 minutos no máximo, não precisa dormir com gelo, de 20 a 30 minutos, e aí no máximo 5 aplicações por dia. E aí, claro que depende, assim, tem gente trabalhando, tem gente que não está trabalhando, né? Porque alguém ia perguntar aí. Desculpa. Não, mas já que você já parou, vou complementar. Quando você diz que não é necessário dormir com gelo ali na região. Exatamente. Você tá falando mais de queimadura ou o quê? Não, isso é esse papinho um pouquinho mais longo, mestre. Tá. O que o gelo faz? Isso é importante. O gelo, ele pega o vaso e quando você aplica, depois você botou uma panqueca de gelo, 10 minutos, o vaso faz isso. Que chama de vasoconstricção. Isso. O que acontece? Numa lesão, processo inflamatório, lesão, trauma, o vaso faz isso aqui, ele aumenta o calibre. Esse calibre que ele aumenta aí aumenta a questão do aporte na região, né? Porque tá num processo de trauma, e é normal, isso é fisiológico, mas aumenta o edema. E aí vem a dor, vem o calor na região, né? A dificuldade do movimento, isso tudo falando na parte musculoesquelética. O que o gelo faz? Já que o vaso está querendo abrir para aumentar o edema, né, no início da lesão, o gelo faz isso aqui. Diminui o tamanho do vaso, né? A luz que a gente chama, o espaço do vaso, né? Chamado, o termo específico é vasoconstricção. O vaso comprime, né? Contrai. E aí isso diminui a manifestação do edema. O edema vai existir, só que ele vai ser minimizado com gelo. O que o calor faz? O calor faz o contrário. O vaso está assim, aí teve o trauma, aí ele aumentou. O calor vai fazer isso aqui, ó, aumentar mais ainda o diâmetro do vaso. Então, o calor, né, nesses traumas iniciais, ao invés de reduzir o edema, vai botar mais lenha na fogueira, como se fosse uma gasolina na fogueira de São João. Quero aumentar a labareda, eu jogo mais gasolina lá. Então, essa é a confusão que todo mundo faz. Então, o gelo, ele tem essa questão de analgesia, né, para dor, e redução de edema. Essa é a indicação do gelo. Nada além disso. E o calor? O calor é indicado para regeneração do tecido. Que só vai acontecer depois dessas 48, 72 horas. Então, aí sim, após esse período, você pode botar calor, uma lesão muscular. Desde que essa lesão muscular não tenha edema. Então, vamos pegar aí o caso do Filipão lá na academia. Né? Ele teve uma lesão braba de adutor, ficou roxo. Isso. 48, 72 horas, mas mesmo assim, com o hematoma ali na região, não é indicado ainda colocar muito calor, porque ele ainda tem o edema presente. Então, esses fatores que a fisioterapia, né, vai tentar regular e usar outros equipamentos que não vem ao caso de pronto atendimento. Né? Tem outros equipamentos, a gente pode até discutir uma outra ocasião, laser, ultrassom, tem outras possibilidades, né, para combater, né, a cicatrização, melhorar a região sem mexer com esse fenômeno do vaso. Não sei se eu fui claro aí, consegui tentar resumir a história toda, né? Não, então, o calor, quando tem presença de edema, não pode botar calor. E trauma, por bater a cabeça, o que acontece com a gente lá? Gelo, 48 a 72 horas, com compressão, e se for membro inferior, né, para ajudar a tirar o edema, né, diminuir esse edema ainda mais, botar os membros mais elevados. Se for tornozelo, se for joelho, né? Membro superior nem tanto, né? Porque a gente também machuca membro superior, né? A gente machuca todo, né? Não tem como, Exato. Né? Mas assim, no bom sentido, né? Suscetível, né? Porque o jiu-jitsu é muito, o nome já diz arte suave, né? Tão
Eu acho que a maior lição que eu tirei do jiu-jitsu foi essa. Tem coisa muito mais lesiva que o jiu-jitsu, com certeza. O jiu-jitsu está mais embaixo. Agora, quando você diz edema, até para ser uma coisa mais bem, assim, plural, né? Em alguns casos é o famoso roxo, né? O arroxeado ali da... Isso, o hematoma. A diferença boa, mestre Bruno. O hematoma tem o edema, que é só o inchaço, né? Aí você olha lá para a região, não tem nenhuma presença de roxidão e nem de sangue, né? Que é essa diferença do roxo, que é só o trauma, né? E aí extravasamento de sangue do tecido ali daquela região. E quando você tem um derrame na região, geralmente o rosto fica com as bordas vermelhas. Aí nós chamamos isso de hematoma, que tem ali sangue presente, né? Essa é a diferença. Entendi. E uns traumas, às vezes, só tem um inchaço. Você olha assim, e o hematoma ele é um sinal importante, porque quando o hematoma é logo presente, a gente já pensa logo em, por exemplo, muscular, em estiramento 2, 3. Se for um ligamento, né, um ligamento de joelho, já pensa numa ruptura parcial, porque aí foi uma lesão de alta energia, que a gente chama, né, de trauma forte mesmo. Entendi. Luizinho, é contigo agora. Fala aí, Julião. Então, cara, eu falo um pouquinho do meu início, né? Essa pergunta aqui tem tudo a ver de quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Eu sempre vi aquele cara que, né? Aquele cara que eu digo que hoje eu tenho uma boa mobilidade, né? E eu sempre vi o cara que tem um bom alongamento, aquele cara que eu já até ouvi falar num termo ligado a ele tem frouxidão ligamentar. Então a minha questão é o seguinte aqui, isso é uma questão do biotipo ou da prática, né? Qual a importância, né, na prevenção dessas situações na lesão? Porque às vezes o cara que tem uma frouxidão ligamentar, né, o cara já é todo alongado, né? Então eu sou um cara que nunca fui muito alongado, eu acho que o jiu-jitsu me ajudou muito, porque eu sou um pouco preguiçoso para alongar. Então eu acho que a minha mobilidade, né, melhorou mais por conta, né, dessa insistência, dos exercícios. Isso aí. O jiu-jitsu me ajudou bastante nisso. Então, você acha que nessas duas situações, qual a importância na prevenção das lesões? Sim, excelente pergunta, mestre. A questão, porque o jiu-jitsu, né? A gente sabe quando o cara é flexível, né? Então ferrou, ele vai ser amassado, né? E vai conseguir suportar mais tempo, porque essa dependendo da posição, claro, né? Do posicionamento ali durante o treino, a luta. Então, assim, o jiu-jitsu é uma prática esportiva, é um esporte que precisa, a flexibilidade ajuda e muito, como você já colocou teu testemunho aí, né? Ajuda pra caramba. Só que, assim, a flexibilidade a gente chama dentro do tópico, né, da educação física, mas só para o pessoal leigo, né, a gente poder entender, a gente chama de valência física, que é sua, né? Pegar a criança é flexível. Depois ela vai perdendo quando vai ficando adulta, né? E aí, claro, fazendo atividade física e tal, isso retorna, né? E tem pessoas que têm essa flexibilidade já inata, né, dela, né? E que com o treino elas aumentam demais a capacidade. Vê as meninas da ginástica artística, né? E outras modalidades. Mas ela é treinável, a flexibilidade ela é treinável, como você já colocou, isso é importante. Não tem a ver com mais o biotipo, tem a ver com o fator genético mesmo da pessoa, né? A pessoa tem uma propensão maior a ser mais flexível ou não. Isso eu também pena, eu tento aqui, que eu sou todo encurtado, melhorei muito também depois que entrei no jiu-jitsu, né? E isso é uma coisa que eu tenho que, assim, café da manhã, tarde e noite, você tem que, quando acho que o Bruno pegou, eu não colocava a mão no joelho lá na primeira aula, hoje eu toco no meu pé, porque isso e todo mundo vai perder porque está esse tempo parado, né? Então ela não tem a ver com o biotipo. Opa, deu uma travada. André, tem uma pergunta aqui, depois eu vou liberar para você fazer, tá? Mais flexibilidade, né?
E aí, com um esporte como o jiu-jitsu, ele, pô, deslancha. Tá lá, tá o quadril dele lá, altamente flexível, bota o joelho na testa. Só que tem um outro lado, que essas articulações ficam mais expostas num caso de um trauma, de ter esse ligamento, né, a cápsula, o que envolve lá a articulação, ser estirado. Então, vamos fazer uma comparação. Eu, mestre Kleber, que somos encurtados, e o Orsini não é encurtado, né, que está escutando a gente aí. Ele não é, ele é altamente flexível, tem frouxidão ligamentar. Sei lá, um Brunão da vida cai sobre o meu joelho. Aí, eu e você, que temos menor flexibilidade, um pouquinho mais de massa muscular, talvez ali na região da coxa, suportemos mais essa pressão do que o flexível. Mas o flexível, pô, Júlio, mas ele vai estirar. Mas vai chegar um momento que, no trauma, que precisa dos ligamentos, que é onde a flexibilidade ataca, né? Onde tem a cápsula, os ligamentos que estiram mais, ele não vai conseguir, então ele algumas vantagens ele tem por ter mais mobilidade, né, mais flexibilidade, mas ao mesmo tempo esse cara que tem frouxidão ligamentar ele fica mais exposto aos traumas. Ele tem a probabilidade, né, a propensão maior, no caso de um trauma, da gente se safar ele não. Entendi. Quando eu tive uma lesão no joelho, Fala, mestre Bruno, tranquilo. Ele falou para mim o seguinte, que eu tinha essa frouxidão, né, essa mobilidade, mas ele fez uma comparação com o elástico, né, do tipo, o cara encurtado, ele, digamos assim, ele não vai ter aquela mobilidade toda, mas ele vai ter o fator ali, digamos assim, não é uma dor de lesão, né, mas um sinal de tipo, esse é o meu limite. Sim, é o limite articular, aquilo daquela dor, opa, daqui eu não passo, daqui eu não posso. Já o cara com uma frouxidão muito exagerada, assim, ele vai passar daquele limite e quando estourar, como está muito esticado, a tendência é estourar, assim acho que... Rapidamente, perfeito, é uma outra... Sim, sim. Porque ele não tem um limite, assim, beleza. Agora... Ele chegou àquele limite, passou um pouquinho, ele pode sofrer lesão, né? Esses mecanismos protetores são interessantes. Né? Sim, sim. E esses mecanismos protetores são importantes. Por isso, mais aquele ponto que você levantou, a dor. Aí, depois você começa a se conhecer, né? Essa aqui é uma dor de estiramento lá que eu estou alongando. O alongamento não é confortável para ninguém, né? Trabalhar a flexibilidade não é confortável para ninguém. A não ser aqueles caras que já são flexíveis, quem tem frouxidão ligamentar, ele vai embora, né? Mas esse fator é importante mesmo, mestre Bruno, importante. Mas você falou uma coisa agora que eu lembrei, que tem muita gente que fala, né, que é old school e tudo mais, e papapá. Sim. A galera ogro, os ogros, tô entendendo, os ogros. Eu lembro. Aí eu me lembrei agora, lá no meu tempo lá de escola, né? Os professores, eles chegavam ali, você alongando com as pernas abertas, chegava por trás de você e vral. Né? Ou seja, sim, vai com tudo, meu filho. Ali, vai lá. Forçando mesmo. Isso daí. Isso daí o filme do Van Damme lá, pô. Que bota dá a martelada no cara, o cara abre. Exato. Aí eu te faço uma pergunta, né? Você falou, né? Alongamento é para, digamos assim, sentir uma dor, né, Leandro? Que você tem que ali ir no seu limite ali, né? Certo. Esse método, ele, digamos assim, ele é muito rudimentar ou até onde ele é válido? Sim, pô, boa, excelente pergunta. É um método como, pô, tem... vamos alongar, né? Fazer estiramento mantido. São maneiras de ganhar flexibilidade. Você tá pegando, como se fosse a minha blusa aqui, eu tô fazendo isso aqui, ó. Sim. Aí no dia seguinte eu faço de novo. Aí no quarto dia o tecido já tá cedendo, minha blusa tá lá embaixo, né? Sim. Isso é o que realmente acontece nos tecidos. Uhum. O que é importante aí nessa discussão é que existem formas melhores de ganhar flexibilidade. É claro que quando a gente fala flexibilidade é mais articulação, né? A gente está pensando lá dentro, né?
ligamento, cápsula. Mas tem os fatores externos, como o que cobre os músculos, a gente chama de fáscia, o próprio músculo. Por exemplo, se tem uma questão mais elástica, né, da flexibilidade, vamos chamar assim, do músculo, os alongamentos está comprovado, isso aí são os estudos, né? O alongamento ativo ele é muito mais salutar para não gerar lesão e você ganha mais rápido flexibilidade. Isso é comprovado, né? Na educação física o pessoal chama de 3S, né? Na fisioterapia a gente chama de técnica de energia muscular, técnicas ativas, né? Que nada mais é do que contrair e relaxar, né? Na educação física o pessoal usa mais o termo 3S, que é o contrair e relaxar, inibindo lá os grupamentos, e você ganha mais flexibilidade sem essa dor exagerada. Você percebe que o músculo está alongando sem ter esse desconforto todo. Qual é o problema da galera old school, né? Vai lá, meu filho, Van Damme, né? Como colocaram aí, né? É que você vai criar microlesão muscular. E aí, ao invés de ajudar, você está atrapalhando. Porque aí faz uma microlesão. Aí vai tecido, o que a gente chama de tecido de reparo, né? Vai preencher aquilo ali no lugar do tecido muscular. Aí você vai, estira de novo, faz uma coisa mais exagerada. E vai criando microlesão. Então, esses mecanismos somados não são benéficos. Então, entre o alongamento, hoje a gente sabe, alongamento desse old school, né? E outras técnicas de alongamento, essas técnicas mais atuais são melhores. Que o problema do old school é esse. Vai lá, Julião, bota o pé lá. Eu posso fazer um estiramento, com certeza. Eu posso fazer uma lesão muscular, com certeza. Ainda mais se... E aí, cuidado, né? Os iniciantes. Pô, piorou, né? Pegar um iniciante, o cara tá, sei lá, 10 anos sem fazer uma atividade física, você pede o cara para botar a mão lá no pé, ele não vai conseguir. Se você for na marra, né? Você tem a possibilidade de gerar lesão. Exatamente. Ele funciona, mas ele tem um preço. Isso aí. É igual o treino intervalado, né? É legal, mas tu paga o preço. Você condiciona rápido, mas paga o preço. E assim, mas é atleta, né? Se for um caso um atleta, ele tem uma competição, vamos pensar no nosso caso, tem a competição daqui a 3 semanas. Ninguém vai ficar lá dormindo, não, ele vai arrancar o couro, vai chegar lá na competição próximo do ideal e ele vai, né? Ganhando o ritmo ali, né? Exatamente. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Que eu vou liberar aqui o microfone do André, que ele tem uma pergunta aqui interessante. André, pode falar. Opa, boa noite, pessoal. Julião, fala aí, André. Fala aí, irmão. É uma dúvida mesmo relacionada a alguns protocolos aí de reabilitação acelerada, né? Que até via muito lá na época, eu fui estagiário lá no Filé, no Nito Petrone, né, na Fisiobarra, e só mudou a técnica que está em evidência, né? O que você acha, qual a tua visão sobre esses protocolos dentro da inflamação, né, nessas primeiras 48 horas, tem algumas técnicas aí como o dry needling, por exemplo, né, que geram algum tipo de processo irritativo nessa fase para poder acelerar. Dá um boom, né? Dá acelerada, né? E ir direto para a fase proliferativa, né, que é a fase de cicatrização. Qual é a tua visão sobre isso aí? Você acha que isso aí, na verdade, é só performance? Você acha que isso é besteira? Você acha que isso aí realmente tem alguma evidência? Porque eu já vi, né? Mas isso causa, assim, para as pessoas que recebem, é danoso para o tecido. É danoso, e sim. Danoso, é muito sensível, mas que eu já vi, né, lá pro Fisiobarra, mas naquela época nós estávamos lá, porra, 97, porra, 98. Era só como é que era, experimento vivo, né? Era cobaia. Nessa época. Não tinha artigo, não tinha nada, parceiro. O artigo tá vindo agora. A gente fazia aquilo ali no senso comum, né? Vamos lá. Pô, no cheiro, né, cara? Fazia assim e ia, né, cara? O fisioterapeuta da seleção, a gente ficava lá, né? E caramba, o filé tá fazendo. Mas qual é a sua visão hoje em dia, né? Baseado em alguns artigos que realmente fazem, qual é a sua visão sobre isso? Eu sempre... eu tenho uma frase que é o seguinte, né? Nosso corpo, quem sabe o nosso corpo somos nós mesmos, né? E ele tem o ritmo dele, né? O biorritmo que não tem como a gente lutar muito com essa ferramenta, né? Aqui, interna, endógena, né?
Mas, assim, o que eu vejo do dry needle, né, que é uma coisa que, se nenhum medicamento, né, e aí falando que não é a minha área específica, dry needle só para o pessoal leigo aí entender, é o agulhamento a seco. Você faz o agulhamento na região, provoca ali a região, né, com agulhamento seco, parecido com a acupuntura. Parecido, né, André? Um pouco parecido. Parecido. Mas também o pessoal faz isso com a crochetagem, Sim, com massagem transversa. É o mesmo princípio, só que o dry needle é um pouco mais irritativo, né? Mas nesse contexto, né? Sim. O que é, assim, todo mundo é unânime. 48 a 72 horas a inflamação vai acontecer. As técnicas para diminuir edema, processo inflamatório, gelo é consagrado. Então, assim, isso aí é o... Meu irmão, no Iapoca, Chuí, no Polo Sul, Polo Norte, todo mundo vai fazer. Agora, tem essas novas técnicas que precisam mais comprovação. E aí aquela coisa assim, o bonito, né, legal, novo, talvez você pague o preço. E essa região proliferativa, que vai 48, 72 horas, eu não tenho como precisar se você regenera melhor do que eu, o professor Bruno melhor do que o professor Neiva, o professor Kleber melhor que o Brunão, enfim, não tem como. O que eu vejo, é que não tem nada na literatura, assim, nos estudos, consistente para dizer assim, vamos fazer, vamos irritar, que vai dar certo. Aí, por outro lado, que é o que você falou, né, o paciente, sim, igual a gente pode discutir também em um outro momento, aquelas fitinhas, né, o que é o kinesiotape, todo mundo diz que não funciona na literatura, na ciência. Você pergunta para todo mundo aí, pô, eu lutei, fui campeão, pô, me senti bem, pode ser efeito placebo, né, que está mais psicológico do que físico, né? Uma mudança lá na estrutura. Mas todo mundo coloca aquela fitinha Michael Phelps, fala pro Michael Phelps. Fala pro Michael Phelps que não funcionou. Vai lá falar com ele. O cara tem mais de 10 medalhas nas Olimpíadas e o cara faz ventosa, não tem nenhum estudo. Então, assim, é bom a gente bater esse papo porque tem o lado da ciência e tem o lado prático. O ideal é que os dois caminhem juntos. E o comercial Mas até também, hoje, né? André... Oi? E o comercial também, né? E o comercial também, com certeza. Então, assim, o dry needle, eu não tenho, assim, eu não concordo muito não, mas até surgirem como pesquisador, assim, né, pesquisando a área, eu não vejo o agulhamento que você vai gerar um processo irritativo, isso é fato. Se eu agulhar qualquer um aí, daqui a pouquinho tá vermelho ao redor, vem tecido ali, combater de defesa, enfim, aumentar a vascularização da área, que é tudo que a gente, né, já sabe da inflamação. Agora, o dry needle, eu não acho bacana essa proposta de irritar. Tem outros, não sei se vocês já ouviram, com gancho. As pessoas vão lá, fazem com gancho, nessa fase que o André, nessa situação que o André colocou, né? E vão lá, irritam. E aí, se você ficar em repouso, fizer o controle disso, né? E aí, com o medicamento que o ortopedista, o médico do esporte já passou com anti-inflamatórios, com repouso, gelo, fisioterapia com os recursos que a gente tem, vai fazer o mesmo, talvez até um resultado melhor sem gerar dano, né? Sem brigar muito com o funcionamento do corpo. Né? Essa aqui é a minha visão. Não sei se você concorda, né, André? Não, perfeito. Também é uma coisa que eu estava questionando, né? Porque eu observava e não observo colegas fazendo, né? Mas eu não vi assim, grandes evidências. Eu vi uma coisa de senso comum. É uma prática. Eu melhorei. É a mesma coisa, assim. O Bruno... Eu fico observando, eu não tive achado sobre isso aí, né? Sobre essa resposta. Falam aí que isso aí acelera o processo cicatricial, ou se o cara, por exemplo, está com aquela lesão crônica que não demora para curar, é melhor que faça um processo inflamatório novo para poder gerar um processo proliferativo, digamos, mais eficiente, digamos assim, né? Na cronificação. Sim. Então, melhor volta para aquela fase inflamatória, por exemplo, e reinicia um processo de imunidade do tecido, de cicatrização do tecido. Né? Isso é o que eles tentam argumentar. Aí, se eu botar para todo mundo aqui para a gente discutir, você tem uma lesão na adutora, todo mundo aqui. Aí é crônica, aí você tá treinando. Beleza. Aí eu faço a seguinte proposta, né?
ó, cara, eu vou abusar mais um pouquinho da musculatura. Você vai olhar para mim que amanhã você vai acordar melhor. Talvez. Mas a probabilidade é igual uma casa que pegou fogo. Aí você dá um reparozinho, vou botar fogo nela de novo. A probabilidade da estrutura estar ruim é muito grande. Então, assim, são novas técnicas que precisam de mais estudo, né? Assim, uma coisa mais consistente do que ficar no achismo. É claro que vão ter pessoas, e conheço até, a gente pode até combinar depois um bate-papo, mas muito meu amigo que dá esse curso, e eu converso com ele, não, é bom, mas aí vem o que o professor Bruno colocou. Tem a questão comercial, né? Eu crio uma técnica, você cria outra, o professor Kleber cria outra, e aí cada um defendendo o seu lado, e a minha é melhor, e aí começa a questão comercial, como o professor Bruno colocou, né? Pode falar aí. Obrigado, Julião. Posso Nada, falar, meu irmão? Bruno? Pode? Ô, Cine, pode falar, meu irmão. Bruno, Rodrigo, André, o pessoal todo aí, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo. Eu vou levantar uma discussão com vocês e, sem sombra de dúvidas, é uma discussão que todo dia que eu vou dormir e acabo de treinar, eu me pergunto. Vocês tinham falado anteriormente a respeito do old school, né? Da questão de tiro, porrada, bomba, tapa na cara. Largou o verbo, né? Aquela guerra. Aquela guerra, né? Fachada, deixar o cara roxo. A gente, provavelmente vocês tinham essa visão de jiu-jitsu, né? Quem cresceu com jiu-jitsu, eu hoje estou com 41 anos, e nessa época, né, era a minha época de moleque, também adorava isso, porque o pessoal Anos me batia 90 e anos 2000. Exatamente. Foi aí que eu sofria. E aí o que aconteceu? Só que a gente vai chegando em torno dos 39, 40 anos, e seu corpo começa de maneira consciente mesmo, né, inconsciente, mostrar para você que não dá mais. Não dá mesmo mais. Ritmo, no mesmo ritmo que era com 20, né? Então, o que acontece hoje? Júlio teve a oportunidade de treinar num dojo que eu comprei aqui para casa. Ele tem 16 metros quadrados, né, Júlio? Por aí, né? Mais ou menos isso, 20, Qual é o meu Essa história eu conto aí depois na resenha. Qual é o meu grande problema hoje como médico, como faixa preta de jiu-jitsu, como, sabe, admirador da arte suave? Eu hoje, pensando no amanhã, eu não me sinto à vontade, por exemplo, de treinar com o Júlio. Por quê? É uma questão não, Júlio, você tá de azul, né, Júlio? Não, sou branca ainda. Tô caminhando, se Deus quiser. Quem sabe aí são os mestres. Pô. O que acontece comigo hoje? Tô no caminho. O que acontece comigo hoje? Chega... A gravidade hoje, eu com meus 41 anos, eu sei exatamente a gravidade e ela vai me prejudicar. Então, por exemplo, o Júlio pode me emborcar, meu pescoço, eu vou conseguir tocar a testa no externo, no peito, e eu não vou sentir dor na hora. Amanhã eu tô aleijado. Então, assim, eu acho que, é óbvio que vocês não dão aula para, obviamente, os shakes, né? Nem para todo mundo montado de grana aí, mas para algumas pessoas, até por essa questão de lesão, né, a gente está vendo que o jiu-jitsu está ficando mais refinado. Eu, particularmente, não consigo rolar com 3, 4 pessoas como eu rolava antes. Eu rolo com um professor que é 5º grau, o cara passa o carro em mim, saio dali achando que eu... normal, né? Saio dali achando que eu treinei mal pra cacete, mas eu perdi o parâmetro do que é treinar bem e do que é treinar mal. Por quê? Eu sei que se eu for entrar numa turma que tenha muita gente, eu vou me machucar. Por quê? O velho é igual a criança, ele quer extrapolar o limite dele. O que vocês acham disso? Eu tenho uma posição aí, antes, depois, aí só uma posição, porque eu quero ouvir os mestres aí, para não tenho tanto tempo de jiu-jitsu para falar isso, vocês que são graduados, claro. Mas assim, eu tenho a impressão justamente o contrário de jiu-jitsu. É claro que tem o cara mais grosso, o cara que faz mais força, né? Isso, o professor Kleber Bruno, o professor Ney, o professor Bernardo, e o Zeca, mestre Zeca também. O Zeca tá por aí, mestre? Não, né? Julinho, o Zeca
O Zeca hoje não veio, Até agora Zeca, enfim, Olha só. Mestre Bernardo, todo Neiva. E assim, eu penso o seguinte, eu também acho que tem o primeiro, tem a questão do medo. Medo, vamos falar medo, né? Medo, É a não, mas é medo precaução. mesmo. É precaução. Medo não, precaução, né? De repente Medo de será um você cara amanhã mais não trabalhar. pesado, né? Mas assim, eu acho que é mais da técnica, não sei. Porque eu nesses 2 anos eu machuquei uma de adutor fazendo guarda aqui com, não lembro, esqueci o nome dele, até saiu, gente boa pra caramba. E fazendo guarda, e uma lesão que eu bati com, foi 2 lesões assim, um mês eu tava de volta. Mas Um mês, você 15 pesa dias eu quanto? tava de volta. Eu Tá tô pesando com quanto? uns 98, Altura. 187. Eu tô com 1,72 pesando 67. Se eu pegar um faixa branca ou um faixa azul cascudo, Sim, aí tu tá falando o cara me vê com a preta na cintura, ele vai me arregaçar. Então, assim, Entendi. Vou deixar pros mestres aí, porque assim, Então, eu tenho. Fala aí, mestre, fala aí. Bruno, você já fez a tua pergunta que eu saí rapidinho aqui? Não. Pode falar. Posso falar? Então, na verdade, só complementando a sua pergunta, exatamente eu queria estar perguntando para o Júlio, né? A gente vai chegando numa certa idade, onde a gente, né, tem que ter uma certa cautela para saber onde a gente está se aventurando, correto? Exatamente. Então, a gente sabe que essa pergunta, né, Júlio? A gente sabe que a gente tem que estar com o corpo, né, fortalecido, ou seja, o corpo é forte, né? Sim, para poder sustentar, né? Exatamente. Na tua visão hoje, como aluno da área, né, de saúde, né, fisioterapeuta, o que você, hoje, como aluno de jiu-jitsu, vê que é preciso o aluno estar fortalecendo para estar prevenindo essas lesões? Hoje, o que você diria, o que você acha que um praticante de jiu-jitsu tem que ter na bagagem exatamente para evitar essas lesões? Vou contar uma história rápida. Esses caras botaram pilha, o André, o Orsini, né? E aí eu acho que é mais a questão da técnica, né? Só Essa questão que rapidinho, você Júlio. levantou. André, vou falar só antes do Júlio responder essa questão, cara, do cara ser mais pesado, do cara ser mais tá mais preparado. A gente aqui na escola aqui, a gente busca muito a questão de estar colocando o cara numa posição onde ele é ruim e tá coordenando o treino, entendeu? Tô ouvindo. Então, se o cara é bom por baixo, a gente bota ele por cima para passar a guarda, onde ele tem uma dificuldade, né, ele tem dificuldade para estar treinando por cima. Então, a gente coloca ele numa posição específica onde ele quer estar melhorando. Então, a gente pega muito no pé do aluno que ele é bom, tá passando guarda. Meu irmão, você tem que ficar por baixo. Ele é bom por baixo, você tem que ficar por cima. A gente sempre tira ele dessa zona de conforto, seja o faixa preta, o Zeca como um dos alunos lá nosso, faixa preta, ele sabe que eu pego direto no pé, né, exatamente de não deixar o aluno ficar nessa zona de conforto, ainda mais quando ele está treinando ou com uma aluna, né, ou com uma menina, ou está treinando com um cara mais leve ou mais forte que ele. Então a gente sempre bota, que o jiu-jitsu é exatamente isso, né, cara? É colocar os alunos numa posição de desconforto e obrigar ele a sair, né? Ele a mudar a situação. Então, na nossa visão, assim, como professores, a gente sempre busca isso do aluno no objetivo de estar buscando o melhor dele. Ótimo. Perfeito. Aí, pô, excelente pergunta, mestre. Assim, quando esses caras botaram pilha, tem que voltar pro jiu-jitsu. Eu falei, pô, tô barrigudo, fora de forma. Aí fui lá fazer a aula, né, experimental com o mestre Bruno. Falei, caramba, tô mal. E aquela coisa toda, mas vamos lá, né? E aí, assim, vendo, né, os treinos, não sei o quê. Falei assim, pô, mas essa coisa que a galera bota bíceps, tríceps. Eu falei, pô, mas o jiu-jitsu é muito tronco-centro, né? A gente chama de eixo central. Assim, hoje, como praticante de jiu-jitsu, eu vejo grupamento de ombro, quadril e coluna como os fundamentais. Bíceps, tríceps, panturrilha, são todos acessórios. Assim, tem bom, mas se você não tiver... Então, é como você falou, um indivíduo que não tem tanta força como o Orsini, que é magrinho, né?
Uhum. do tipo dele, não faria jiu-jitsu, não pegaria um cara do meu tamanho, não pegaria um cara com, entendeu, do teu tamanho, e assim, do tamanho do professor Bruno, enfim, o do Bernardo, qualquer um não teria essa coisa do... Né, não teria nem a categoria absoluta, né? Porque já seria uma coisa, ó, se é mais pesado, maior, você não vai ganhar, o menor não vai ganhar de você, né? Então, assim, hoje, para a galera proteger a musculatura de ombro, cervical e lombar, né? E musculatura de quadril. Essas são as... Quem tem essa musculatura potente, né, em dia, consegue suportar, né? Suportar quando eu falo, claro, né, nada exagerado no sentido de treinar todo dia, treinar manhã, tarde e noite, não é isso, que aí ninguém aguenta, né? Nem o atleta mesmo aguenta. E aí essa musculatura é fundamental. Cervical, lombar, musculatura de ombro e musculatura de quadril. Porque o jiu-jitsu é muito centro, né? E toda vez que você fala, eu lembro, toda hora eu escuto a tua voz assim, pô, quadril, Júlio, quadril, quadril, móvel, quadril, porque é o jogo do jiu-jitsu, né? E se você parar, tem posições em cima, é rotação de tronco. Então, se tiver a musculatura de tronco, né? E claro, é abdominal, né? Evidente, né? Que mexe com o tronco. A musculatura que move a lombar, né? Que é abdominal e lá atrás. Cervical, ombro e quadril são as fundamentais. O resto é... Eu até ouvi a fala do professor Bruno, é perfumaria, né? Botar bíceps, botar aquilo, aí é perfumaria. Não sei se vocês concordam, né? Corpinho de modelo. Isso, ficar modelinho, né? Senão ninguém lutaria jiu-jitsu, né? Ninguém faria jiu-jitsu. É verdade. Entendi. Só o Ricardo americano que é modelo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Na verdade, vou até aproveitar esse gancho aí de fortalecimento. Tem uma pergunta aqui que na verdade, quem fez foi o Gabriel. Deixa eu liberar aqui o microfone deles. Gabriel da academia? Fala, Gabrielzão. É a família toda só no microfone, né? Exatamente. Minha Nossa Senhora, vai ser uma briga aí. Cadê a Vanessa? Calma aí, eu vou Mestre Zeca aí. Libera o microfone aí. Não sei se eles estão escutando, mas eu vou tentar ler aqui a pergunta deles, se eles não se manifestarem. Pronto. Fala aí, pessoal. Boa noite. Fala, Gabriel. Fala, Gabrielzão, beleza? Fala, Julião, tudo bem? Beleza, meu irmão? Então, pedi para eu fazer a pergunta? Isso, a tua pergunta que tu fez, campeão. Então, Tu, Julião, foi o primeiro cara que falou que o meu caso não era cirúrgico na época. Não sei se tu lembra, até falei isso pra tu. Lembro. Fui em 3 médicos diferentes, 2 falaram que eu tinha que operar e tal. O teu caso era do joelho, né, que tu tá falando? Do meu joelho. Da luxação de patela, né? Isso. Cheguei a fazer fisioterapia, fiz as 15 sessões de fisioterapia, hoje tá 0, graças a Deus. Mas... Qual é o melhor estilo, o melhor tipo de fisioterapia que tu indica, no meu caso, né, que eu tive que fazer sucção do joelho? No meu caso não foi água no joelho, né, foi mais sangue pra caramba mesmo. Porque o teu caso, meu irmão, foi o seguinte, como a tua patela saiu do lugar, né, que a gente chama de luxação da patela, né? Eu tive um derrame, Isso, é comum pra caramba que esse é o problema de joelho e tornozelo. Vir logo o derrame, e aí o joelho, eu lembro que o teu joelho virou um monstro, né? Ficou inchado, bem inchado. E aí, quando você tem o derrame articular, com uma lesão desse tipo, né? Repouso, etc. Só que todo mundo fica pensando, tinha um pessoal, né, da ortopedia até, que discute pra caramba lá na FRJ, que é uma linha mais dura, é o seguinte, você é novo, atleta, fez essa luxação. Se a gente fizer um reparo ali, colocar, né, essa patela mais no lugar e fixar um pouco, você não vai ter a luxação de novo. Te digo de antemão, meu irmão, se você fizer um trabalho de fortalecimento, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. A mesma coisa comigo, que nunca teve uma luxação de patela. O que você tem, né, aí na fisioterapia, isso é muito importante, é resolver os desequilíbrios que colocam você nessa condição mais favorável de luxar. E aí não existe o estilo de fisioterapia, né, ideal que você colocou esse termo, né? E aí, pena que o Ricardo não está aí hoje, mas a gente vai ter essa resenha.
que é a osteopatia, a quiropraxia, não é manipular o joelho. No teu caso, é justamente exercícios para fortalecimento desse joelho. E aí pode ser na musculação, pode ser com fisioterapeuta, pode ser com professor de educação física, desde que ele, né, tenha esse conhecimento de como lidar com a pessoa pós luxação de joelho. Então, a melhor fisioterapia em termos de estilo, que a gente chama de, né, André, o Orsini que estão ouvindo aí, é a cinesioterapia, é exercício. O que você tem que fazer, e você já faz. Tanto é que você falou, Júlio, eu tô zero bala, não teve. E a probabilidade de você ter lesão pode ser que aconteça. Pode ser, pode acontecer comigo, com qualquer outro. A probabilidade é igual. Agora, quem já teve a lesão, no caso a luxação, ele tem que ficar de olho, é sempre aquela musculatura que eu preciso para manter a minha patela alinhada. E aí é quadríceps, né? Esse músculo anterior da coxa, né? Ou da parte da frente da coxa. É esse que você... E o posterior, né? Esses dois grupamentos é que você tem que trabalhar para equilibrar esse joelho e você aguentar diversas posições. Uma posição no jiu-jitsu, no Della Riva. Você gosta de fazer guarda Della Riva. É uma posição ruim para a patela, porque tende ela a ficar saliente, né? Mas você, com a musculatura preparada para isso, não tem problema, não vejo problema algum. Então, a melhor fisioterapia para você é o exercício, meu amigo. Essa aí seria o melhor estilo, né? Você chamou de estilo. O que você precisa é exercício e vigiar sempre os quadríceps. Tanto é que você está bem. Você voltou a treinar, não voltou? Já voltou a treinar, Gabriel? Então, sim, já voltei a treinar. Sem nenhuma dor, ia meter bronca. Ou seja, tu tá com as pernas fortes, porra, né? Só que, inclusive, minha recuperação foi até com o Ricardo. No início O Ricardão, Ricardo, pô. No início foi muito trabalho de estabilidade, né? De equilíbrio. Sim. E depois eu ferro direto. Ferro que eu digo é academia, né? Malhação, musculação. Malhei pra caramba. E hoje meu melhor amigo é a joelheira. A joelheira, assim, a joelheira é legal, até eu uso, né? Assim, não tem problema assim, mais impacto, né? Quando a gente faz. Mas é um paliativo, né? Porque ele não vai estabilizar o teu joelho. É só uma sensação seguinte. Pô, lembrando que você teve uma lesão no joelho. Mais um opa. Segura a onda. Segura a tua onda aí, por favor, cara. Não passa daqui, não. Então, a joelheira, tirando para impacto, né? Que eu acho que era interessante. Assim, o neoprene, igual a gente usa para, por exemplo, os educativos que na sexta-feira, né? A famosa aula de educativo nossa. Isso. Que aí entra de baiana, não sei o quê. Você com a joelheira, você tira a joelheira, você não fez o impacto com o joelho. Então, assim, né, não tem problema, e não vejo, pelo contrário, né, na nossa escola, os professores fomentam para que você sempre preserve teu corpo, esteja bem. É um mecanismo que você coloca ali só para proteger do impacto. Agora, se você tiver que luxar a patela com ou sem joelheira, meu amigo, vai acontecer. Então, é mais um lembrete, ó, tem a musculatura, aciona, e foram os exercícios que o Ricardo com certeza fez contigo, de estabilização, né, de patela, de você ficar em certas condições com equilíbrio, né, depois progredir para saltos, aterrissando com a patela, né, sabendo usar essa musculatura. Então, assim, se você fez todo o teu dever de casa, agora é fortalecer e jiu-jitsu. O tratamento agora é jiu-jitsu. Só complementar aqui, Zeca, exatamente o que o Júlio está falando, foi até mesmo um dos comentários do André. André está por aí? André? Não sei, acho que ele estava com um compromisso. Não, tá aqui sim, mas ele tá aqui ainda. Tá aqui. Tô aqui. Foi você que está falando da situação do treino, do cara mais pesado? Não, foi o Orsini. Foi o Orsini. Foi o Orsini. Foi assim, tá. Ele tá aí? Fala, Orsini. Não, acho que o Orsini saiu. Ele estava com compromisso. Então, acho que ele estava com compromisso. Na verdade, o que eu quis dizer da didática, né, é exatamente a situação quando o aluno, às vezes, tem uma lesão ou quando ele vai treinar com um cara mais pesado. O Gabriel é um aluno que eu corrijo direto, exatamente pela questão dele ser um cara novo, né, dele ser
dele tá aí no preparo, tá naquele puro suco, né, como a gente costuma dizer. Puro suco. E, cara, às vezes coloca em posições assim onde ele se força muito, até mesmo as articulações, enfim, uma posição que não é saudável. Aí, quando eu estava falando ali do André, a questão de didática, foi questão exatamente a didática, ela não, quando a gente vai, né, amadurecendo no jiu-jitsu, se eu vou treinar com um cara pesado, eu gosto de fazer uma guarda birimbolo, né? Aí eu vou falar, meu irmão, birimbolo, para quem não sabe, é aquela guarda que você faz uma guarda emborcada, né? O aluno está começando. Então, meu irmão, não vou fazer um birimbolo com um cara desse, né? Eu vou trabalhar com aquela guarda exatamente com o pé no quadril. É exatamente esse momento de desconforto que eu falo, não a guarda que eu estou acostumado a fazer, mas eu vou jogar um pouco afastado, um pé no quadril, o outro no bíceps, mantendo esse cara afastado. Então é isso que eu acabo corrigindo demais os alunos nessa questão assim, né, didática. Meu irmão, se você se colocar numa posição de risco com um cara mais pesado, a tendência de você se machucar é muito alta. Então, quando eu vejo que tem um cara mais graduado com menos graduado, eu já vou fazendo essa troca. E isso também, essa questão da didática, é para o aluno também se reeducar, né, nessa questão. Eu gosto, por exemplo, de fazer a minha guarda de gancho por fora. A minha guarda de gancho por fora. Quando eu começo a sentir o joelho, eu já começo a trabalhar com ela, com o pé no quadril ou no bíceps. Então, já vai logo exatamente se adaptando, né? Estou sentindo a articulação, então é mais essa questão de didática é mais, né, de início, parte do professor, quando o cara vai se graduando, parte dele também é questão de se proteger, né? Se eu tô com isso, pesado, não, e aí cada um... trocando. E assim, o pouco assim, eu tô tentando levar o jiu-jitsu para minha vida, né? Que é justamente isso, adaptações, né? Você começa a se adaptar ou não, cara. Aqui essa posição, por exemplo, pegar, sair por baixo ali né, quando o cara tá montado, né? O Caio faz isso bem, que ele é flexível, 20 anos. Exatamente. Não vou me aventurar, não, Deus tem que arrumar outro jeito de sair de uma outra forma. Então, assim, isso que é o legal do jiu-jitsu. O jiu-jitsu te dá possibilidade dentro do teu jogo, né? Dentro das tuas características físicas até, né? De você levar vantagem ou desvantagem. Então, assim, adaptações, né? E isso é fundamental, mestre. Isso aí eu já peguei. Isso aí eu confesso que... Não, o legal porque eu tenho alunos, né, que, pô, os caras são atores, um apresentador, então os caras mesmo, às vezes, estão com um comercial engatilhado, os caras não podem ralar o rosto. Eu falo, campeão, os caras vêm seco para treinar. Eu falo, meu irmão, tem que evitar essa posição aqui, senão, pô, o comercial já era, já. Então é engraçado. Vai fazer comercial de pé. Comercial de pé, né? Exatamente. Então, aí eu falo, cara, a didática não pode partir só de mim, não. Tem que partir de você também, meu irmão. Jiu-jitsu é se proteger, não é ser aquele kamikaze. Eu sou mais pesado, então segura. Hoje, meu irmão, você vai vir por cima aqui e daí a gente vai jogando, né? Claro, isso aí. Tem como treinar, né? Como eu costumo dizer para os alunos, risco de se machucar, meu irmão, a gente tem até acordando, saindo da cama. Tem gente que costuma acordar nem levanta, né? Que às vezes está com a hérnia, às vezes trava tudo, levantando. Diz aí, Julião, você pode dizer isso melhor que eu. Não, é verdade. Eu falei uma vez conversando, não sei que eu estava conversando, não sei se foi com o Orsini, assim, eu falei, pô, Júlio, o que tá achando? Perguntar do jiu-jitsu, assim, contar. Falei, pô, cara, ele é muito menos lesivo do que handebol, que basquete, que futebol, porque você tem essa possibilidade de dosar agora. Num sprint de 100 metros no futebol, o cara tá correndo, você pode ter lesão muscular, assim como no jiu-jitsu também, numa guarda. Só que a possibilidade de trauma, você ainda tem como prever as situações. Isso que é legal do jiu-jitsu, né? Você tem, pô, o cara tá aqui, igual o Cine falou, meu pescoço tá ficando emborcado, você foge o quadril, fica um pouquinho de lado, como se fosse dar, né, na posição do rolamento para trás, e você já aliviou a pressão na tua cervical, né? E isso que é muito interessante no jiu-jitsu. Eu acho o jiu-jitsu, por mais que, né, seja uma arte marcial, tem essa questão, né, das torções, que né, e a questão dos pêndulos, né, com as alavancas, o jiu-jitsu hoje, é como aquele lema, né, da escola, jiu-jitsu para todos, hoje eu
Posso dar meu pequeno testemunho desses 2 anos. Jiu-jitsu é para todos mesmo. Isso aí. Então, Então, vamos lá. Bruno, como é que tá aí a ordem de pergunta? Então, Cara, algumas como é que tá? perguntas, basicamente, elas não foram feitas, mas já foram colocadas. Colocadas, né? Will, Pô, fala, Zequinha. então vamos lá. Fala, mestre Zeca, e aí? Eu tô vendo, boa noite para vocês aí. Eu tomei uma surra para entrar aqui, mas peguei aula com os universitários, aí eles foram me guiando aí. Vamos lá. Vendo falar de fisioterapia aí. Tem que falar para o pessoal também aí o seguinte: fisioterapia, depois que tem gente que gosta tanto, que começa a ir para musculação. Aí começa a virar um marombeiro. As articulações começam a forçar a articulação. Ah, me machuquei aqui, me machuquei ali. E quer botar a culpa depois no jiu-jitsu. Então, o cara tem que saber malhar. E também tem que ver o seguinte, que não é só força, que o cara vai querer fazer uma força enorme. Eu não posso falar hoje em dia dos lutadores novos, que eu não conheço. Mas lá atrás, eu não vi nenhum fisicamente que fosse um absurdo. E uma luta que me chamou muita atenção foi, aí é das antigas, Cássio Cardoso e Marcelo Bering lutando. Porra, foi um jiu-jitsu assim que você não sabia se batia a palma ou se ficava só prestando atenção, se bater palma vai estar perdendo algum detalhe. Outras lutas que a gente viu lá fora, aí vamos dizer, Vale Tudo do Rickson, tal, etc. Você que vê que fisicamente ninguém era nada demais do jiu-jitsu. Os outros que eram forte, 2 metros, isso. 50 e pouco de braço, o cara já te olhava, E voltando para o gás, eu nunca vi nenhum gás que chegasse perto do jiu-jitsu. Eu fiz o waterpolo pelo Flamengo, eu joguei handebol na faculdade. Eu falei, pô, será que sou eu? Aí depois você começa a falar com todo mundo, cada um que fez uma outra modalidade, o gás do jiu-jitsu é diferente. Você pode nadar, pode fazer triatlon, pode ser o que for, mas esses que estavam falando aí, você vai tentando impor o seu ritmo. Porque às vezes vem um ligeirinho de lá, se você for no ritmo do ligeirinho, tu não consegue. Né? Sim, sim. Aí começa a fazer aquela forma, idade, mais peso, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Qual é o resultado? Segura a onda e o Santos é de barro. Zeca, meu amigo Zeca, saudade de você, meu irmão. Assim, o que eu vejo hoje, né, como professor de educação fisioterapeuta, mas sou mais fisioterapeuta hoje que professor de educação física, mas eu vejo o jiu-jitsu, né, sei lá, botar um praticante 3 vezes por semana fazendo jiu-jitsu, né, gás, essa coisa toda é inegável, né? E com complementação de 2 vezes por semana de musculação, é a atividade ideal. Esse cara está coberto, ou seja, foi a pergunta do mestre Bruno, né? Que falou quais são os grupamentos musculares que você está realmente. Você vai utilizar no jiu-jitsu e vai se proteger de lesões, torções, porque são pontos-chave na nossa movimentação. Se o cara fizer um trabalho específico, né, de cervical, lombar, né, abdominal, quadril e ombro, né, complementar na musculação, que, né, porventura um movimento específico ele não tem carga lá, esse cara está fazendo atividade, até o jiu-jitsu é completo, né? Você consegue fazer movimento de perna, de braço, e mudança de situação, então ele é completo. E aí, mais os músculos que você precisa usar mais, né? Que aí é mais um fator protetivo, né? Proteção. Usar esses grupamentos que eu falei, associado à musculação, mas não malhar todos os dias para botar, né, massa muscular, ficar, né, com uma hipertrofia gigantesca. Mas você protegendo esses grupamentos musculares na minha concepção, é o ideal, né? É o ideal, porque o gás do jiu-jitsu no aeróbico, né, quando o Neiva, né, qualquer um da proposta, professor Kleber, Bruno, né, dá aquele, vamos mais um rola. Você vai 3, 4 e descansa um. Isso inconscientemente, né? Quer dizer, eles estão fazendo consciente, né? Mas a gente inconscientemente já está fazendo intervalado. Na semana seguinte, não, dá para dar o 4º, dá para dar o 5º rola. E aí, assim por diante, adaptação, né? Mas musculação mais jiu-jitsu, né? A musculação como complemento nesses grupamentos aí seria assim, o complemento ideal. Não sei se o que os mestres acham aí, o Zeca também, né?
Agora, Júlio, me diz uma coisa, até onde a musculação, vamos dizer assim, num português bem chulo mesmo, amarra a pessoa? A pessoa fica dura. Porque teve um mito muito tempo, né, que o trabalho de força você diminui flexibilidade. Não é isso, são duas coisas distintas. Porque como você faz muita força, né, é aquela sensação que você está com o braço inchado, você quase não consegue esticar o braço lá, pegando numa rosca bíceps. Isso ficou no pessoal da old school, né, ficava com essa ideia na cabeça. Hoje a gente sabe que os treinamentos se complementam. Então não existe um esporte sozinho o melhor de todos. Tem aqueles mais completos, né? Você mexe com vários grupamentos, jiu-jitsu é um deles, judô, né? As artes marciais de uma maneira geral, mas assim, judô, jiu-jitsu, natação, são esportes que você mexe com praticamente todos os grandes grupamentos musculares. Então, seria esse ponto aí, né? Para colocar para a galera. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos Cara, lá. eu tô achando que o Você te Serginho respondi, dormiu. Zé. Hã? Não sei se eu te respondi, meu irmão. Respondeu sim. Agora eu tô achando que o Serginho dormiu. A última vez que eu vi ele aqui, tava comendo uma maçã. Então vamos lá, pessoal. Então, para a penúltima pergunta. Tô ligado aqui, meu irmão. Tô ligadão aqui na parada. Fala, Serginho. Grande mestre, Serginho. Beleza? Na voz de sono. Beleza? Mas vamos lá. Então, é uma pergunta polêmica, né? Uma pergunta que tem muita gente que assim, a minha opinião, assim, usado de uma forma com exames médicos e tudo mais, eu não vejo nenhum tipo de problema, né? Mas tem gente que usa de uma forma muito indiscriminada, que é até onde o anabolizante ajuda ou previne na causa de lesões? Pô, excelente pergunta, mestre. Vamos lá, né? Então, assim, tem vários pontos aí, né? O que leva uma pessoa a usar anabolizante? Digamos aí, vou pegar o Orsini como exemplo, né? Vocês não conhecem o Orsini? Estava vendo aqui há pouco tempo, aí não sei se vocês estavam vendo antes de entrar aqui na live, o Minotauro, um dos dois, entrevistando o mestre Della Riva. Eu não conhecia, né? Sei da história dele no jiu-jitsu, mas ele magrinho lá, com 60 e poucos quilos, mostrando lá o vídeo, né? Uhum. Pegar o mestre Della Riva e transformar num Brunão é impossível. Impossível. Porque o somatotipo dele é diferente, o biotipo, né? É diferente. E aí o que acontece? Você chega, está fazendo atividade, está bem fisicamente, está com bom percentual de gordura, mas 1 ano, 2 anos, você não passa daquilo ali, ganha lá 1 centímetro lá em perimetria, aí a cabeça começa a coçar, eu tenho que... Dá um basteirinho aqui. Vou ter que dar um passo à frente, aí começa o limite biológico, imposto pelo gene, pelo teu biotipo, né? Toda a tua carga familiar, né? Teu pai 1,60m, 1,60m, não espere que você vai ficar com 2 metros de altura, né? A não ser que você tenha alguém na família, né? Direto com essa carga, para tentar potencializar. E aí o pessoal vai e usa o anabolizante. Essa Júlio, ideia de... por favor, só um minutinho. Essa linha direta que você fala, no máximo, é o avô e a avó e pronto, acabou, né? Tem um pessoal que discute isso, né? A China faz essa manipulação genética, né? Ele cruza, literalmente cruzar, né? Um homem alto com uma mulher alta para potencializar no basquete, no futebol. A China faz isso. A Rússia fazia muito isso. Discriminadamente, Eles têm essa... A gente chama de... como é que é? Carga genética seletiva, né? O cara alto, eu sou alto. Minha mulher nem tanto. As meninas ficam com estatura mesmo. Se eu caso com uma mulher alta, a probabilidade de eu ter filhos com uma boa estatura é maior. E assim vai, né? E lá traz isso. Mas mesmo assim, isso não impede de eu ter uma pessoa de estatura mediana. Essa carga genética já vem. E aí, claro que o esporte potencializa isso. Você chega mais próximo do teu limite, né? O que a natureza já como é que é? Já assinalou, já assinou. Já imaginou se o Hulk casa com mulher elástico? Olha o tamanho do... Aí, mas voltando à questão do anabolizante, então, cai no que a gente estava discutindo. Aí as pessoas pensam que, um indivíduo forte,
não vai ter lesão. Se essa regra fosse verdade, todo mundo que fizesse musculação, poderia afirmar hoje aqui nessa live, todo mundo que fizesse musculação e tivesse uma grande trabalho de hipertrofia, não teriam lesão muscular. Não é verdade. Se eu botar um cara, depende muito da especificidade do treino, do que ele faz. Então, o anabolizante, infelizmente, ele é muito mais maléfico do que benéfico. Qual é o benefício dele? Você vai ganhar massa muscular da noite para o dia, tá forte. Os malefícios, aí todos linkados já, comprovados na literatura, câncer, né? Fígado, ok? As pessoas que já têm predisposição genética para outros cânceres, a testosterona, né, em altos graus, tem o fator que induz, né, potencializa essas células que você já tem, né? Próstata, enfim, nos homens, né? Nas mulheres, hipertrofia de clitóris, hipertrofia de cartilagem tireoide, né? Tanto é que tem, você sabe, né, com a mudança, às vezes, da voz, né, o que faz a nossa voz do homem ser mais grave, essa proeminência que a gente chama aqui na anatomia, proeminência laríngeo-gogó, né? Ele vai fechando ali, e isso é característica da testosterona, ela que vai fechar e muda, né? Você pega o telefone, você sabe que é uma mulher ou um homem do outro lado, né? Pela voz, né? Pelo tom, pelo timbre da voz. Então, todos os malefícios, e o principal deles, né? Que aí é um alerta mesmo para a galera. O coração é um músculo. Vamos raciocinar comigo, né? Aí eu tomo anabolizante. Estou crescendo lá, estou com um músculo desse tamanho. O músculo do coração também vai ganhar essa hipertrofia. Só que aí o coração ele trabalha na atividade física, eu tenho uma cavidade. Se eu começar a espessar meu dedo, essa cavidade que era desse tamanho, vai ficar assim, porque a parede é tão grossa, que vai diminuir a cavidade. O que acontece com esses caras que tomam anabolizante e vão para fazer atividade física? Se eu começar a fazer aquecimento lá, sei lá, o mestre Kleber está dando aula lá, tal, e aí a frequência está 150, 140, porque eu estou fazendo aquecimento, todo mundo suando, e aí começa lá, né, a aula do mestre. Um cara que tem hipertrofia de diminuição da cavidade do coração, ele está fazendo aquecimento e não está fazendo aquecimento, a frequência dele é a mesma. A gente chama de variabilidade da frequência, que tem que existir. Eu subir a escada, ela tem que aumentar. E aí o que acontece muito, a gente vê aí o professor Kleber, o professor Bruno, o professor Neiva, o Bernardo, o Zeca também, a experiência dele na luta, já viu o cara morrer subitamente. E aí é isso, uso de anabolizante, diminuição da cavidade lá do coração, que a gente chama de ventrículo, é uma das câmaras, e pode acontecer morte súbita. Tem um amigo que fez um estudo, só estudando a parede desses caras que tomam anabolizante, né, para prevenir que não tenha lesão. O coração dele era pior do que já tinha colocado um stent, um infarto agudo do miocárdio. Era tão ruim quanto. Então, ou seja, pior, né? Porque ele não tinha lesão e está provocando lesão por anabolizante. Então, é lenda você ser forte para prevenir lesão. O que a gente já discute, isso é bem na literatura, eu preciso fortalecer determinados músculos para que eu preciso, e não fortalecer, e aí eu estou isento, sou super-homem, né? E não vou ter lesão. Não sei se eu respondi de uma forma mais simples aí, Bruno, sim. Kleber. Mas também tem aquele tipo de lesão, né? Que do tipo, a pessoa lá tá ali anabolizada, né? Tá com droga no corpo. E, obviamente, o rendimento, a performance dela vai melhorar, né, em termos de força ou resistência, dependendo ali do tipo de droga. Sim, isso é sem dúvida. A questão de força, né? Ela vai ter uma força muscular, mas só que ela não tem uma estrutura adequada para aquele tipo de carga. Ela consegue, mas não tem estrutura. Sim. Então, o rompimento de tendão, ele aumenta também, né? Muito boa, excelente colocação. Eu sempre dou exemplo do Ronaldinho. Ronaldinho, fenômeno. Ele tinha 17 anos quando ele saiu aqui para a Holanda. Sempre uso esse exemplo.
ele teve uma doença aqui no joelho, que tá aqui no tendão, né? Aham. Aqui no tendão da patela, e a perna dele é tesoura, né? Quem tem um nome específico, isso eu tô só pro pessoal, Sim, onde o sim. joelho é mais juntinho, né? A perna de tesoura. O Ronaldinho foi para a Holanda em um ano, e aí, só para vocês terem ideia, ele ganhou 10 quilos de massa magra. Então, Uhum. como se eu tivesse pego, sei lá, qualquer um de nós aí, o Gabriel, ele pesa 80, olha só, tu vai pesar 90 agora, só de massa magra. Ele não ganhou o percentual de gordura, não é só massa magra. Pô, que ganho bom, ok. Só que o que o professor Bruno acabou de falar, a estrutura dele não está preparada. O que aconteceu? Que aí, esse padrão postural, mais o aumento de massa muscular, repentino, o que aconteceu? Rompeu um tendão e rompeu o segundo. E se talvez ele não tivesse feito um trabalho tão grande ali na musculação, talvez, pode ser, não teria lesão, porque a sobrecarga tendinosa, somado mais o padrão postural dele, mais a questão também, né, que vocês falam pra caramba, e a Gracie Barra toma esse cuidado com a alimentação, né, o que você é lá atrás, e a gente, ainda mais quem está passando depois dos 40, então você tem que tomar mais cuidado com a alimentação, né, que o corpo já está começando a diminuir o metabolismo, isso tudo influencia. Então, assim, a questão dos tendões, eu vou aumentar muito a massa muscular, vai aumentar muito a tração ali, pode ser um fator predisponente, sim. Então, ele não acompanha, né? Não acompanha, porque ele até acompanha um determinado momento, só que a hipertrofia é tão grande que aí fica a diferença, o músculo cresce e no tendão não tem fibra muscular para crescer, né? Ele vai ter força, mas não vai ter pilar. É isso aí, é um prédio, é igual eu sair da faixa branca para a faixa preta, não sei nada de jiu-jitsu para ir para a faixa preta, fica na branca. É só ir lá na loja. É isso aí. Ô, Júlio, então o negócio seria mais fibra muscular? Não, você, a jogada, né? Acho que como tudo na vida, você tem o equilíbrio. A jogada o Zeca é um cara forte de membro superior e fraco de membro inferior. Pensando no jiu-jitsu, o que eu posso melhorar no Zeca, no membro inferior, que ele vai usar? Abdutor de quadril, adutores de quadril, abdômen. Zeca, fortalece aqui. Aqui em cima você já está bem. Então, é esse equilíbrio que a educação física, hoje, né, a Bruno, os professores aí que estão presentes, né, no Neiva, que é esse equilíbrio que todo mundo está buscando. Antigamente, o pessoal só força, força, força. Mas vira que o indivíduo com força, então nenhum atleta teria lesão. Se pegar todo mundo aí, né? Não teria, porque o cara é forte. Né? Algum atleta olímpico de ponta já participou sem ter tomado algum produto? Assim, não posso falar, mas diversos atletas, assim, boa parte deles, cara, não faz uso, até porque é mais atualmente, que você pega isso com uma facilidade, dependendo aí da substância, 6, 7 meses ainda para sair do corpo, né? Um indício, né? Então, e aí você tem, né? E aí tem gente que faz o processo legal, né? E a gente sabe isso em algumas modalidades. Tô com uma lesão, o cara sai. Aí ele usa o anabolizante. Volta, como é que tu tava com a lesão que você volta desse tamanho? Daqui a pouquinho o cara tá maior do que ele parou. Tá. Agora, outra pergunta. Isso acontece também, né? Deixa eu matar uma dúvida aqui. Você é um atleta de ponta, um corredor. Tá? Você bateu o recorde mundial por alguns milésimos. Depois, existe um estudo, uma estatística de quanto tempo esse milésimo pode ser batido, esse recorde novo? É difícil, depende muito da modalidade. Vamos pensar assim no atletismo, né? No atletismo, na corrida de 100. 100 metros, assim. O Bolt, se ele tivesse, sei lá, que o Bolt deve estar com uns 30 e poucos anos, mas tivesse a fonte da juventude, e colocasse o Bolt de novo para correr, assim, ó, cara, volta 10 anos aí. Ele ganharia de novo. Por quê? Ele é biotipo, a maneira dele correr. Então, assim, acho que como qualquer esporte, né?
aquele cara muito técnico, ele já leva vantagem. Então, assim, depois é o complemento, né? Ele tem menos força, menos inferior. Ele continua sendo técnico pra caramba. Eu só dou o refinamento, né? Então, assim, para você bater recorde, que a gente chama, né, dentro da educação física tem um termo para isso, que é o macrociclo. O que é? Um planejamento para 4 anos. Então, hoje eu não posso botar o Zeca para correr a São Silvestre, mas daqui, sei lá, a 2 anos, você está voando na São Silvestre. Então, essa programação num atleta olímpico, às vezes o ciclo dura 8 anos. Nas grandes potências olímpicas, né? Pensam no cara em 6 anos, 7. Essa menina aqui, para mim, vai ser um novo fenômeno aí vai ser outro Phelps, aquela Baylor da ginástica Daiane, né? Lembra a Daiane, isso aí, mestre. Lembra a Daiane dos Santos, só que é gringa, né? Americana. Aquela menina ali, ela foi preparada para 5 e ela explodiu em 3. Então, ela é tão técnica que agora que ela, na cabeça dos treinadores, dos preparadores, né? Agora que seria a hora dela, essa aí vai fazer barulho, só que ela já tá voando, desde a Olimpíada passada. Então ela vai provavelmente porque ela tá com, sei lá, 19, 20 anos agora, estourando no máximo. Quer dizer, imagina, ela estourou com 16, 15, 16 anos, acho que 16, se eu não me engano. Então, esse ciclo ele é muito longo, né? Tem diversos fatores. O que é o principal é a habilidade, né? A técnica, que se o cara é muito técnico, a restante das coisas você vai complementando. Agora, se ele não fosse tão técnico, aí o problema tem que ensinar a técnica, ele correr. Então, assim, para ser batido, tem caras tão bons quanto que estão treinando a mesma coisa que ele, que é o que é um americano que está sucedendo aí o reinado do Bolt, mas não é tão técnico quanto ele. Assim, se colocasse os dois na fonte da juventude, daria Bolt, cada 10 corridas, 9 seriam do Bolt. Uma poderia ser dele, 2, né? Então, assim, para bater recorde, realmente, acho que, no meu entendimento, tem o mental, tem outros fatores. Mas, Júlio, se o cara começasse a treinar para aquilo com um técnico diferenciado, ele não poderia ser igual ao Bolt ou chegar bem próximo? É aquela coisa, assim, os mestres estão aí para ver, eles veem, pô, esse cara tem habilidade, esse aqui tem, esse aqui não tem, esse daí no olho clínico né, e você também, como faixa preta, né, no olho clínico, caramba, esse cara pô, vai demorar mais um pouco. Que é o Oi, desculpa. Não, complementando o que você ia dizer, esse assunto aí, é o que fazem na China, né, é o que o chinês faz, né, ele já seleciona o cubano, desde criança. O cubano, exatamente. A antiga União Soviética fazia isso. Isso, cubano. Cubano, ele experimenta tudo. Não, cara, olha só. Você vai pro judô, você vai pro vôlei, você vai... Porque ele mostra aptidão e depois aí ele vai seguir se ele quiser. Mas esse olhar clínico, porque além da habilidade, né, que ele tem, ele precisa de aprimorar a técnica. Que é essa que todo mundo confunde, né? O cara técnico é habilidoso. Não, o habilidoso é um outro fator. Ele tem a técnica, só que o cara tem 3, 4 saídas para aquela mesma situação. Que aí vem a questão do jiu-jitsu. Pô, ele está numa posição, os mestres estão vendo lá, pô, tem 6 saídas aí. Você só consegue enxergar uma. Essa é a diferença do habilidoso, que ele tem a técnica, mas ele consegue resolver o problema com menos gasto de energia e com 6, 7 saídas. Só a técnica também não... Né? Ele tem a técnica, mas ele resolve melhor do que eu. Daí tem a diferença das faixas, né? As faixas, né? É isso aí, que o tempo vai levar, e treino, né? E outros fatores. Então, Buzinho, agora é contigo. Então, Julião, eu acho que a última pergunta aqui que a gente, né, que eu tenho aqui para fazer para você cara, eu acho que dentro do conceito de quem treina, né, você já respondeu todas elas, né? Tipo, na sua visão hoje, profissional, como, né, professor e cientista, qual a importância da fisioterapia para o cidadão, né? Para o cidadão comum e para o praticante de jiu-jitsu? Acho que o praticante de jiu-jitsu, você já respondeu, né, bastante coisas aí para a gente. Para o
cidadão comum, assim, que nunca treinou, enfim, que está começando a treinar agora, ou que não quer treinar, enfim, o que é? A fisioterapia, ela assim, eu tenho uma frase, né? Falo isso muito lá com os alunos lá na escola, na FRJ, que é o seguinte: a fisioterapia, cada ano cresce 5 anos aqui no Brasil. Para quem não sabe, no mundo, a nossa escola, a Escola Brasileira de Fisioterapia, é das melhores do mundo. Somos nós os canadenses, os americanos e os australianos. Esquece a Europa em termos de fisioterapia, principalmente a nossa área esportiva, né? No esporte. Então, isso é a fisioterapia hoje brasileira. O fisioterapeuta brasileiro lá fora é igual, é a mesma coisa do diploma de faixa preta com faixa preta como vocês, dar aula lá fora. Não, sou brasileiro e dou aula de jiu-jitsu. Então, as portas se abrem lá, né? Então, fisioterapia, graças a Deus, os fisioterapeutas brasileiros com muito esforço, tem muitos nomes aí para enaltecer, não cabe aqui, mas que levantaram a fisioterapia, né? E a fisioterapia para o cidadão comum, o objetivo da fisioterapia é devolver o indivíduo para a funcionalidade. O que é funcionalidade? Eu quero levar meu neto na escola, hoje eu não consigo andar. O fisioterapeuta vai fazer de tudo, mesmo que você ande com uma compensação, de levar, ele vai ser capaz de levar com adaptações ou não esse neto na escola. Eu não ficava 2 horas em pé numa fila de banco. Hoje eu consigo ficar, compensa um pouquinho, e isso para a gente é funcionalidade, é devolver esse indivíduo com a melhor qualidade possível, né, de movimento, no que é possível, para as atividades de vida diária dele. Nós que somos do esporte, o Gabriel teve a lesão lá. O objetivo da fisioterapia, Gabriel, volta para o teu jiu-jitsu que você consegue fazer. É claro que depende das lesões, né, das extensões de lesões, mas o fisioterapeuta hoje ele tem essa incumbência de devolver a funcionalidade à pessoa, para qualquer cidadão comum, né? Se dentro da medida do possível e guardando as devidas proporções das lesões, isso a fisioterapia é o lema, né? Eu tenho que devolver a funcionalidade a essa pessoa. Desculpa aí pelo um pouquinho de tosse. Então, mas não é Covid não, hein, galera? Não é Covid não, é alergia. Já coloca o do ar aqui, é Covid. Não é Covid, não é Covid não, é por causa do ar, o ar tá ligado, para não dar barulho. Até a outra tá aproveitando ali, olha lá minha fiel escudeira ali, deitada. Mas então é isso, gente. Então, assim, e aí também deixar esse recado, né? E graças a Deus nós somos brasileiros, a gente tem esse complexo do Nelson Rodrigues, né? Dos vira-latas. Tudo no Brasil não é bom. Jiu-jitsu hoje é uma marca brasileira, né? Todos os mestres, a família Gracie que começou essa história, os mestres como vocês, né? Que enaltecem o nosso jiu-jitsu. Brasília Jiu-jitsu tem coisa melhor, né? Do que uma arte marcial que nem nasceu aqui, ainda tem um adjetivo na frente que é o Brasil lá na coisa. Então a gente tem esse complexo de vira-latas. Então o jiu-jitsu está aí como uma coisa brasileira, a fisioterapia brasileira, ela é enaltecida no mundo todo mundo fala fisioterapeuta brasileiro, todo mundo quer escutar a gente para falar. E assim, a fisioterapia tá de vento em popa, graças a Deus no Brasil, né? Não é tão valorizada, né, enquanto de retorno. Peraí, só um minutinho. Oi? Não tem. Busca você, tô terminando aqui. Tá lá dentro, por favor. Problemas familiares, gente. Relaxa. Minha filha pedindo dinheiro. Minha filha pedindo dinheiro. Mas assim, é isso. Basicamente é isso. Legal. Pô, Bruno, vê se tem mais alguém aí que quer fazer alguma pergunta. Não, eu tenho uma pergunta aqui da Luciana, que é mais para os professores, mas acho que todo mundo pode responder também, porque acho que serve, né, para todo mundo. Eu vou dar uma abertura aqui para ela. Fala aí, Luciana, seja bem-vinda. Na verdade, Luciana, você já está direto aí com a gente, né? Fala aí, galera. Boa noite para todos. Tudo beleza? Tudo bem, Luciana? Tudo bem? Obrigada aí para todos. Então, vou falar bem rápido, porque eu gosto muito de falar e não pode dar muito pano para manga para mim. É sobre essa questão. Bem, eu tô chegando agora na GB, né?
Eu treino há 5 anos em outra academia. Bem, não tão intensamente quanto eu gostaria, por questão de prioridade, mas enfim, agora esse ano eu vou dar prioridade aí no jiu-jitsu, após a pandemia. Tamo junto. A questão é a seguinte, todas as academias que eu visitei, que não foi só uma, já visitei algumas, sempre tem aquela questão das veteranas querer, por uma certa falta de empatia, amassar a novata ou a caloura. E aí eu queria saber como a GB se comporta, como os professores, né, que estão aqui, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-los, só o Bruno mesmo, e como é que vocês fazem, né, no caso, na aula de vocês, para poder não deixar com que isso aconteça, porque eu já me lesionei a minha coluna por causa disso. Professor Buiú, eu posso responder essa por ser um dos últimos a entrar lá com faixa preta e tudo? Se o professor falar que pode, eu respondo. Fica à vontade, Zeca. Então tá bom. Luciana, boa noite. Olha só, o Sérgio Barros, que é um amigo meu mais de 20 anos, ele e Buiú montaram essa academia aí na Gracie Barra. Eu sempre treinei em Copacabana, eu sempre morei em Copacabana, tá, etc. Aluno do professor Redley Vigio. O professor Redley Vigio sofreu um acidente, mas mora aqui na Barra. E eu vim morar na Barra, tá, etc. Aí o Serginho sempre me chamando para treinar. E eu fui treinar lá. Conheci, aí peguei um dia o kimono, minha parte, eu fui para lá. Cheguei lá, me deparei logo com quem? Buiú. Ô, professor, tudo bom? Tudo bem? Vim treinar. Aí o Buiú falou, não, Zé, olha só. Da sua época para cá mudou muito, tal, e etc. Hoje em dia o kimono é assim, o kimono é assado. Eu já comecei a gostar disso porque eu vi que existe uma organização. Existe gente que toma conta. Eu falei, opa, bacana. E comecei a treinar. E você sempre pensa, quando alguém chega lá mais graduado, sempre tem um tarado do outro lado querendo treinar com você. E também era uma outra preocupação que eu tive. Vou te falar uma coisa. Eu só não treino mais aí se não me quiserem nessa academia. Porque você é tão bem recepcionado, você é tão bem acolhido, que eu vou te falar, nós estamos sofrendo aqui porque a gente não está mais conseguindo se ver, ou treinar, e treinar também, né? Então, o maior sofrimento hoje nosso é o seguinte, estar lá com o Buiú, com o Bruno, com o Bernard, com o Neiva, com o Sérgio, com o Júlio e etc. Então, eu vou te falar uma coisa, desse problema lá, você não precisa se preocupar, porque os professores tomam conta. E tomam conta muito bem. De chegar e falar, volta de novo, tá errado. Quantas e quantas vezes o Buiú já falou para eu mesmo, Zeca, não pode mais isso, Zeca, não pode mais aquilo. Não, é assim, é assado. Então é o seguinte, você vê, tem gente tomando conta. Isso é muito bacana. Eu te falo de cadeira, você jogou na loto e acertou o prêmio, tá? Ah, que bom, legal. Agora esperar a pandemia acabar para poder provar esse negócio aí que eu gosto muito de treinar. Que bom. Isso daí eu também acho que dá meu testemunho aí. Eu posso dizer, Luciana, que minha vida agora é antes do jiu-jitsu e depois do jiu-jitsu. E ganhei aí uns amigos aí, com certeza. Os mestres aí da academia, todos, sem exceção. Academia maravilhosa mesmo. Tipo, foi um presente na minha vida a Gracie Barra. Bacana, legal. Obrigada aí pela palavra aí de vocês. Obrigada, Zeca. Boa noite. Prazer conhecer vocês. Valeu, Luciana. Valeu. Luciana, seja bem-vinda, viu? O nosso, né, essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo é exatamente, né, a herança do que o jiu-jitsu, né, gera para a gente, né? Isso foi como eu estava dizendo no início, né? É uma coisa que vem natural, não é nada forçado. Esse nosso projeto, além do tatame, né? Para a galera ver que mesmo distante a gente está todo mundo perto e todo mundo conectado. Então, eu queria te dar as boas-vindas de outra maneira, de kimono, te aguardando lá para um treino, né? Mas eu como professor, e posso responder pelos outros professores, eu acho que os alunos já falaram pela gente,
né? A gente tem exatamente muito cuidado exatamente com o aluno, porque o aluno nada mais é do que referência do nosso trabalho e, na verdade, é a continuação exatamente da representação do nosso trabalho e como é que a gente pode estar representando isso exatamente, tendo trocas de informação e dando uma boa qualidade de vida para os alunos. Então, a troca de informação, exatamente como a gente está fazendo aqui, são coisas que ajudam exatamente no nosso dia a dia, informações que a gente pode estar trocando com outras pessoas que não têm nem noção que é o jiu-jitsu. Então, isso é muito gratificante para a gente ouvir isso dos alunos. Quando você fez essa pergunta, eu fiquei até quieto, porque eu queria ver os alunos responder, porque a gente é suspeito para falar, né, do nosso trabalho. Com certeza. Com certeza. Então, queria te dar as boas-vindas. Pessoal, a gente terminou aqui com o Júlio. Queria agradecer aí a presença de todos vocês. Eu que agradeço, mestre. Pô, prazer de falar para vocês aí. Eu que agradeço. O prazer é todo nosso. Poxa. Então, galera... Júlio, eu tô achando até o Júlio mais novo, hein? Aí, ó. Oi? Não, é sem a barba, cara. Daqui a pouquinho tá toda branca de novo. Então, galera, só para terminar aqui, já fechou as perguntas que a gente tinha que fazer para o Júlio. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, né, fica aberto aí, mas a princípio a gente já terminou. Antes de eu terminar aqui, eu queria dizer que, cara, a gente deu algumas dicas e passamos alguns vídeos lá no grupo. Quem não pegou esses vídeos, dá uma olhada depois lá no canal, no YouTube da academia, de como está fazendo um parceiro de treino. E nas próximas semanas a gente vai estar fazendo essas aulas online. Exatamente para a galera que está em casa, está naquela fissura de treinar. Então a gente vai fazer uns exercícios bacanas, umas posições boas, assim, que dê para vocês fazerem em casa. Então, quem ainda não viu, não assistiu essa videoaula, dá uma olhadinha lá que quando a gente anunciar já vai ter uma hora marcada. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, só mandar uma mensagem para o telefone da equipe que a gente resolve isso aí, tá? Antes mesmo dessa aula começar. Mas a gente vai estar já anunciando essa aula essa semana para vocês. Quem não fez o boneco, dá uma olhada lá, galera. Tá muito bacana. Buiú, é isso que eu queria dizer. Pode falar. O lance do boneco, teve até uma hora que o boneco bateu e você não parou, hein? Eu notei isso. Verdade, cara, verdade. Até o boneco. Verdade, atropelando o boneco. Tem que prestar atenção, cara. Pô, dei mole. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para o Júlio, que eu sei que não é a especialidade dele nem nada. Júlio, tá acontecendo esse negócio aí, desse vírus, tudo, etc. Já estão vendo que é o problema de sangue, né? Que tá pegando no sangue. Eu te falo o seguinte. Você acha que a possibilidade disso, amanhã ou depois, vamos dizer, um jogador de futebol, se pegou isso, prejudicar... Covid, né? Você tá falando do Covid. É que picotou, tá falando da Covid, tá? Da Covid. Se o jogador pode ficar prejudicado fisicamente porque pegou isso tudo, porque estão vendo aí, os doutores aí estão falando que você via sangue agora, né? O problema é sangue, né? Não, é assim como a virose, né? Igual a gripe, né? É o mesmo mecanismo da gripe. Você botou o contato na mucosa e pegou. O que estão discutindo, e até o Ossini antes a gente estava batendo papo, né? Que é o amigo meu que é faixa preta e tal. A gente estava conversando, tem 3 variantes do Covid. O mais agressivo é esse que está dando insuficiência respiratória, que precisa entubar e os indivíduos passam mal. O que se sabe da Covid, isso aqui, Zeca. Entendi. Pode ter um componente, entendeu? Igual, eu não gosto nem muito de falar, até todas as pandemias de dengue, eu nunca tive dengue. Eu sou um cara para ser estudado, porque no Rio de Janeiro, a quantidade de mosquito que tem, eu nunca trabalhei nas zonas mais endêmicas, e eu não tive dengue. Será que é endógeno, uma coisa minha? Que pode ser um componente sanguíneo. Então, assim, pouco se sabe ainda sobre a Covid, né? O que a gente sabe, assim, essa prevenção. Agora, se o atleta pegar essa forma mais severa, e ele escapar, né? Escapar no sentido, parece até que ele conseguir se recuperar,
ele vai ter um momento ainda de perda de performance, né? Me diz Com uma coisa. certeza ele vai regredir, né? Um No atleta início, pegou, depois ele retoma. foi entubado. Depois começou, recuperou, saiu do hospital e tudo. Ele volta a ter. Isso já tem casos mostrando que as pessoas estão recidivando. Que pegou e pegou de novo. É isso que ninguém está sabendo ainda como é o real mecanismo. Mas eu quero saber o seguinte, se o cara que foi entubado, depois que ele deixou de ser entubado, saiu do hospital, se ele volta ao auge como era antes... volta. O que estão vendo é que, assim, tem uma falta de ar ainda persistente. Mas depois ele, ganhando alta médica, ele volta à performance. Ele vai perder aquilo que ele... Naquele período que ele estava doente, né? Mas aí eu te pergunto, essa falta de ar é por causa do pulmão ou é por causa pulmão, do atividade no pulmão. Ele dá um aspecto, ele toma, igual uma pneumonia, ele toma os 2 pulmões rápido. Em coisa de 2, 3 dias ele toma os 2 pulmões. É isso que está matando a galera, né? Sem o respirador, não tem como. Alguma fisioterapia que você possa prevenir? Prevenir, não. O que está salvando a galera são 2, 3 coisas, né? É a cloroquina com antibiótico que o pessoal está salvando os pacientes, que 90%. O pessoal não divulgou ainda, mas está na casa dos 90%. O pessoal tratando com cloroquina e antibiótico. A segunda coisa é o respirador, né? Que é a máquina. Se tiver que entubar, ela que faz o esforço respiratório. Então, é como se eu tivesse parado alguém respirando por mim. E aí, tratando a infecção, depois ele vai fazer extubação, né? Ele vai tirar o tubo e ele começa a respirar novamente. Então, agora o que é fator para salvar é a máquina. Agora eu pergunto ao fisioterapeuta. Se eu começar a nadar hoje, me ajuda se amanhã eu tiver isso ou não? Não. Não, né? Atleta, não atleta. Esse é o problema do Covid. É preto, cinza, branco, atleta novo. Porque às vezes tem gente passando ou no Instagram... Ô Zeca, só quem tá livre disso aí é o Bolsonaro, pô, que tem já um histórico de atleta. Deixa ele. Pô, deixa ele ficar de gracinha, deixa ele. Vai o jacaré, vai abraçar ele, deixa ele. O Instagram ou a televisão, às vezes mostra o seguinte, aparece uma moça aí, não, vamos fazer um exercício respiratório para ajudar... Assim, não, aí, isso. Aí o exercício respiratório é para aqueles que têm falta de ar, né? Aí melhora, mas se tem falta de ar, febre, é correr para fazer o teste, porque ele pode ficar só com essa pequena febre, tosse, ou como é que ele pode evoluir rápido para 3 dias, por isso que o pessoal tem tomado susto, né? Porque evolui em 3, 4 dias, quando ele está entubando, ele já tem os 2 pulmões tomados pelo vírus, então, né? Pela Covid. Só para te dar uma resposta, eu sou grupo de risco, que eu tive um caso de pneumonia, inclusive antes dessa pandemia chegar forte aqui, quando minha imunidade baixa, eu fico com a imunidade muito baixa, e resfriar com muita frequência. Eu desenvolvo rápido esse quadro. Então, quem tem essa... É mais suscetível, né? Tem que ficar de olho mesmo, né? Exatamente. Então, inclusive, quando eu fui, o médico me deu um antibiótico lá para eu tomar, tive efeito colateral, tive que voltar para o médico para poder tomar medicamento na veia. Aí eu fiquei na aula lá dos suspeitos de Covid, né? Aí acabou que eu fiz o exame, fiz tudo certinho, não tinha nada. Eu já sabia que... Na verdade, você teve uma recaída, né, do processo anterior. Isso aí. Aí, nesse caso, Zeca, resumindo, não tem atleta, não tem nada, bicho. Quando eu tive a minha pneumonia, que eu fiquei internado, a primeira que eu fiquei mal mesmo. Eu me lembro. Quase fui conversar com o Divino. Não, pô. Tem que ensinar muita posição ainda, mestre, pelo amor de Deus. Aí, ou seja, essa situação aí que tu perguntou para ele, tem que fazer uma fisioterapia, exercício respiratório, isso. Para poder voltar o pulmão depois. Mas volta normal, cara. Tanto é que um pedacinho do pulmão, eu acho que tá melhor ainda. Não, é exercício respiratório depois, mas prevenir... A prevenção é o isolamento, cara. Prevenção, isolamento e higienização. Esse negócio de beber líquido para não deixar instalar na mucosa,
É para valer ou não é? Não, Como é que não. Fake news. Fake Zeca, news. sai do fake news, Zeca. Álcool 70, álcool 70, sabão e isolamento social. Esse é o remédio, cara. Não, o o que eu tô álcool falando sem pra gargarejo, hein, Zeca? Eu não posso nem falar que é fake news, porque é o seguinte, você liga a televisão de manhã, fala uma coisa, à tarde fala outra, à noite fala uma. Então, meu filho, a população fica nesse vai e vem. Muita informação, né? Eu também acho. O cara simples de falar. Aí você chega e fala, tem que pegar sol. Aí você vai pra praia. Chego na praia, segura que tá na praia. Não pode pegar sol. Tá um negócio, cara. A partir do momento que ninguém se entende nesse país, o presidente não fala com o governador não fala com o prefeito, aí você fica que nem ioiô, vai e volta. É complicado, né, meu irmão? Aí junta tudo, entendeu? Aí você chega e fala para o cara, pô, os caras têm que comer bem, porque a própria comida vai fazer a vitamina para você ficar com a sua taxa de... Balela, cara, manter a imunidade e isolamento. Tanto é que estão forçando a barra para não ter isolamento. E assim, eu tava falando, 90% dos leitos da UTI do Rio já estão ocupados, cara. E nem começou o pico. Não, imagino. Zequinha, eu vou me despedindo. Júlio. Galera, também vou ter que sair também. Também. Ô, Zeca, vê se chega mais cedo no bate-papo, hein? O assunto era só sobre esse no início. Pergunta ao Bruno desde que hora eu tô tentando entrar. Ele fala assim, liga. Pô, é o